Olá, pessoal, mais uma vez aqui ao vivo com vocês, como toda quinta-feira às 9 horas, com nosso programa, né, Hora da DR. Idealizamos esse trabalho aqui para trazer para vocês informações e também interatividades aí com vocês, para nós compreendermos tudo isso juntos, né? Hoje, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Tom Silva, sou terapeuta, né, psicoterapeuta, trabalho aí com o conceito quântico consciencial, da qual nós idealizamos, né, junto com a Melissa também, que me auxiliou bastante, e outras pessoas também que nos auxiliaram nesse processo. Somos orientadores aí dos cursos também da Morphos, da terapia quântico-hipnose e também, né, do nosso próprio conceito, que temos um curso, e trabalhamos também atendendo terapeuticamente, né, inúmeras pessoas que passaram por nós aqui e estamos dedicando esse trabalho cada dia mais e trazer, né, como o nosso outro programa, por exemplo, de quarta-feira, que é às 20 horas, com o nome, né, OK, Como Fazemos, estamos estendendo aqui no Hora da DR esse trabalho para que todos tenham acesso às informações e interajam conosco, no sentido de estar trazendo clareza, né, sempre para um tema específico. E hoje vamos trazer o tema dualidade e equilíbrio, né? Trazer um pouco do que é isso, qual o nosso entendimento sobre isso, e ainda também interagir, né? O que é dualidade para você, o que é equilíbrio, né? Tá? Então nós vamos, através aqui daquelas provocações, né? Esperando as provocações de vocês também, para nos trazer sucesso aqui na nossa live hoje. E, Melissa, por favor, venha para cá e faça aí. Bom dia a todos, gratidão por mais essa quinta-feira, esse Hora da DR. Eu sou Melissa Maria, terapeuta consciencial, e estamos hoje aqui, né, com esse tema, dualidade e equilíbrio. Lembrando que tudo que nós falamos aqui não é para exterminar e nem sobrepor qualquer outro conceito que nós já tenhamos aprendido, que já tenha sido colocado. Muito pelo contrário, são pontos de reflexão para que possamos despertar para a realidade. Então, aqui a gente discute sobre vários temas, trazemos para vocês tudo aquilo diante da percepção de tudo que nós estudamos, de tudo que nós vivenciamos, né? O que nós experimentamos e também aplicamos aqui com os nossos assistidos na Quantius Consciencial. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aí partir para mais uma Hora da DR, despertar para a realidade. Muito bem, gente. E aí? Dualidade e equilíbrio, né? São duas palavras que se escrevem tão diferente, e como elas trabalham de forma sinergética, né? Onde uma depende da outra. Quer começar, Tom? Bom, primeiro eu queria perguntar, já deixar a pergunta aqui, né, Melissa? Vou colocar aqui, ó. Para você que está conosco aí, o que é dualidade, o que é equilíbrio, o que é isso, né? Vou aqui fazer as primeiras colocações, né? Dualidade é quando há uma... E se nós dessemos um pouquinho de bom dia enquanto eles respondem aí, para eles interagirem conosco? Legal. Legal. Vamos lá. Vamos trazer aqui alguns bom dias aqui já, então. Trazer um bom dia especial aqui. Nossa, é você, Melissa. Aí, ó. É você. Muito bem. Ionar, gratidão a você, Ionar, por estar aqui mais uma vez conosco. Bom dia, Ionar. Bom dia duas vezes, né? O Ionar que deixou para nós aí, aquele sentido de colocar para fora, né? Estimulando aqui. E muito bom. Rudy, gratidão a você, novamente. Bom dia, Rudy. Bom dia. A contribuição de vocês é muito importante, como nós colocamos, né? Mais uma vez aqui a Amanda, bom dia, meus queridos. Gratidão a você, Amanda. Gratidão. Ontem a Amanda esteve lá na nossa live, às 20 horas também. Tivemos ontem, Melissa, com a nossa colega, né, a nossa amiga, a Soraya Sodré, ontem, uma live incrível, muito gostosa.
da qual ela levou a experiência lá e falou bastante do nosso conceito ontem lá, viu, Melissa? Porque ela fez o curso conosco, ela se preparou, ela já está atuando com o nosso conceito, então muito bom. Isso a é Nádia muito também está bacana. conosco. Né? Bom dia, Nádia. Temos aqui a Beatriz. Beatriz, bom dia, querida. E voltando aqui a todos vocês, né? Muito bem-vindos. Tem mais um bom dia. Bom dia, Renê. O Renê que está aqui do nosso lado, né? Renê, inclusive, Renê, coloca aí pro seu vovô assistir aí nossa live aí. Sim, muito bem, é verdade. Então vamos lá, Tom. Bom, o pessoal ainda está acordando, viu, Tom? Ainda não colocaram nenhuma participação, porque o pessoal está acordando. Então, gente, aproveita para compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que as pessoas também possam pensar sobre isso, utilizar isso nas suas vidas, né? Para que nós possamos ter um padrão de vida mais saudável. Vamos lá, Tom. Melissa, a dualidade, ela refere-se a quando tem duas coisas, né? Quando tem duas condições, quando tem duas ideias, dois conceitos. A primeira coisa que a gente pensa quando fala de dualidade é que dualidade é o oposto, né? Uma coisa é oposta do outro, né? E nós temos aqui no nosso conceito, né, a compreensão de que, lógico, também é isso, tá? Também né? Você vê lá o Polo Sul e o Polo Norte, é uma dualidade, né? Você vê o masculino e o feminino, que também é uma dualidade. Embora são características diferentes um do outro, eles se completam, se complementam, se atraem, né? No caso, né, que eu citei aqui do ímã, do masculino e feminino, enfim. Então, são um termo, né, dualidade, é para descrever realmente a existência, né, ou a coexistência, para ser mais exato, porque coexistência leva a ver que tem dois já, né? Então, de dois conceitos, pelo menos, né? E eles são mutuamente ora opostos, ora se complementam. Tom. E isso é muito importante, porque é exatamente essa questão dos opostos se complementarem, né? Essa dualidade se complementar, que traz o equilíbrio que a gente precisa, né? Para que tudo funcione de forma saudável. Ecologia, por exemplo, a palavra ecologia significa equilíbrio. A sustentabilidade precisa de equilíbrio. Saúde, boa saúde, alta saúde significa equilíbrio. Imaginemos vários pontos onde todos precisam estar no seu lugar, mas para eles estarem no seu lugar para funcionar direitinho, é preciso que todos eles estejam equilibrados. Porque se um desequilibrar, todos os outros vão sair do lugar. E aí vai causar um desconforto, vai causar um mau funcionamento daquele sistema. Faz sentido, Tom? Sim, a dualidade está ligada muito também com os desequilíbrios, né, que nós temos, e do outro lado está o equilíbrio, né? Então, existe ali os desequilíbrios, que são? É tudo que vamos dizer, extremos, né? Existe um extremo e outro extremo. É uma dualidade. Os extremos são a dualidade. Agora, o equilíbrio, né, é o que faz com que isso, né, se ajuste, harmonize, né? Tem até lá na nossa terapia, a gente usa muito esse termo, ajuste, né? Ajuste, harmoniza, equilíbrio, né? Que é o que nós vamos levar ali a um resultado, né? Uma situação de resultado, de uma estabilidade, de uma calma, né? De um equilíbrio, como nós falamos. E enquanto que nós trabalhamos com isso, né? Terapeuticamente, tanto biopsicossocial, espiritual, ou seja, físico, mental, emocional e espiritual, e
quando a gente se refere a isso, a gente tem, então, aquela sensação, aquele empoderamento, né? De você estar no seu bem-estar, né? Na saúde. E quando nós falamos de saúde e de bem-estar, nós estamos falando do todo. Nós não estamos falando só aqui do físico, né? Nós sabemos que a medicina convencional, né? Ela como que sequestrou, né, esse tema, essa palavra saúde para ela, né? Mas que saúde quer dizer o equilíbrio, né? O bem-estar total, né, do ser, não só na parte física, né, como a própria medicina traz. Então, como você falou, né, nós temos aí diversas áreas, né, que traz esse equilíbrio, essa dualidade. Por exemplo, na economia, né, ali na contabilidade, por exemplo, nós temos, né, balanço patrimonial. Nós temos olha que interessante, né? O trabalho, né, de uma pessoa em relação à produção que ela está fazendo e qual que é o ponto de equilíbrio ali, né? O que traz o ponto de equilíbrio? Senão o pagamento, né, o salário, por exemplo, também seria um ponto de equilíbrio numa relação de empregador e empregado, né? E assim por diante, né? Num contrato, né? Nas termos de um contrato que traz ali, né? A não ser a finalização daquele contrato, ou seja, o objeto do contrato, né? Em relação ao pagamento daquele contrato de alguma forma, né? Ou quando a gente fala pagamento parece que é só dinheiro, não, mas o resultado contrapartida, né? Contrapartida, né? Daquele contrato é o equilíbrio, né? Entende? Então, nós podemos trazer essas relações tanto nas relações interpessoais, empresariais, esse que nós estamos trazendo, profissionais, na religião, né? Olha, como que na religião é falado muito disso, né? Sim. Na própria ecologia, né? Quando você falou aí, nas relações interpessoais, nas relações conosco mesmo, ou seja, intrapessoais, né? Você, ora, está ali numa dúvida de alguma coisa, numa dualidade, então você acaba tendo um ponto de equilíbrio, ou às vezes um extremo para uma determinada coisa, né? Então, isso é que traz para nós, então, essa questão da dualidade e o equilíbrio, né? Tá? Isso, e já temos participações, Tom, olha que bacana. Vamos colocar aqui a Amanda, né? Amanda, olha lá, falar isso. Amanda, dualidade são as duas faces de um determinado assunto. Equilíbrio é estar entre essas faces, sem pender para uma nem para a outra de forma extrema. Muito bem colocado, Amanda, isso aí. E temos também o Rudinei. Vamos lá. De equidade. Muito bacana isso, né? Eu sempre gosto de colocar igualdade e equidade. O que é isso? Qual é a diferença dos dois? Equilíbrio, Libra, balança. Não pender para nenhum dos dois lados no caminho das escolhas que fazem parte das experiências. O essencial caminho do meio. É isso mesmo. Muito bem colocado, Rudinei. Nessas relações aí de dualidade, né, nós temos várias referências que a gente pode estar aí de forma simples, né, trabalhando e nessa relação da dualidade em relação ao equilíbrio. Por exemplo, né, o subir e descer são dualidades, né? Certo? Certo. Nós temos outras dualidades, por exemplo, quente e frio, né? Que aí nós remetemos a temperatura, né? Olha só, né? São duas faces de uma, é isso que eu quero dizer, né? Tá? Sempre ou nunca, né? Olha essa dualidade também, né? Sempre ou nunca. Que são extremos, né? Que quando a pessoa fica muito no sempre, 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 ou nunca, 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 ela desequilibra o dia dela, ela desequilibra a energia que ela utiliza para aquilo que ela está falando, que eu sempre vou fazer tal coisa, ou eu nunca farei tal coisa.
Lembrando que a gente atrai aquilo que está no nosso campo, né? Pensamento, sentimento, intenção. Quando eu falo, eu fico muito, não, eu nunca farei isso, eu nunca farei aquilo. Provavelmente aquilo vai acontecer com a gente, né, Tom? E se Porque você vê, por ele está exemplo, no extremo. Então, qual acaba que, tendo. então, Pode falar. o que eu quero dizer assim, qual que é a força envolvida, né? Exatamente. De acordo com esses extremos. Por exemplo, no quente e frio que eu falei, a força envolvida é a temperatura, né? Isso. Certo? No sempre ou nunca é o tempo, né? Se você for verificar, por exemplo, inalar e exalar, né? Que é, no caso, a respiração, né? Respirar. O respirar é que está ali envolvido. Enfim, nós temos vários exemplos, né? Tá? O amor e o ódio, né? Onde no nosso conhecimento mais empírico, né? Está o coração envolvido, né? Qual é a força que está movendo ali? O coração, né? Ou seja, o nosso interior, né? Então, defender alguma coisa ou atacar alguma coisa, né? A força envolvida ali para equilíbrio é a neutralidade, né? Vamos colocar assim, né? Eu nem vou defender, nem vou atacar, eu vou neutralizar, ou seja, eu vou equilibrar aquilo, né? Então, é bem interessante a gente trazer isso aí, porque assim é tudo, né? A noite e o dia, né? O positivo e o negativo, né? Nós temos o Yang e o Ying, né? Lembra lá? É verdade. Essa dualidade? Então, você sabe o que o que é muito interessante nessa questão? Porque quando existe uma dualidade, né, com esse oposto, as pessoas costumam sempre assim, o bem e o mal, o que faz bem e o que faz mal, o que é bom e o que é ruim. Ah, vamos acabar com o que é ruim. Só que se eu acabar com o que é o ruim, acabar, o que vai acontecer? Eu vou causar um desequilíbrio. Então, a dualidade ela precisa existir para que haja um equilíbrio. O problema é que um extremo ou outro não pode estar mais pesado ou mais forte. Eu não posso, como a Amanda colocou, eu não posso pender mais para um lado do que para o outro. Então, essa história de que existe o bem e o mal e que eu preciso acabar com o mal, tem muito pano para manga para a gente discutir. Porque se não existir isso, não conseguimos trabalhar com equilíbrio. A questão não é que existe o bem e que existe o mal. Esse não é o problema. O problema é onde nós nos colocamos com relação a isso, em qualquer situação. Lembra? Não importa qual é o problema que aconteceu na minha vida, importa como eu me coloquei diante dele. Eu me coloquei pendendo, sentindo mais, dolorindo mais pelo que aconteceu de ruim ou pelo que aconteceu de bom, ou eu fiquei na neutralidade e lidei com esses dois pontos duais. Faz sentido, pessoal? E aí, coloquem aí, participem. É importante a gente quebrar esse paradigma de que eu preciso exterminar um dos dois pontos que estão brigando entre si. Não é isso, eles existem, eles estão aí, faz parte. A questão é como eu vou me colocar diante de cada uma dessas situações que existem essas dualidades. Eu vou me colocar gastando muito energia de um lado ou gastando muita energia para o outro. Ou eu vou me colocar de forma neutra e lidar com este lado, de forma com que continue fluindo. Porque exterminar um dos dois lados
vai dar ruim. Melissa, nós temos algumas visões, assim, da dualidade, por exemplo, né? Tanto na Bíblia também, né? Na Bíblia retrata bastante, né? Isso, a gente sempre traz um contexto aqui sagrado, vamos dizer assim, né? Em relação a tudo que nós fazemos aqui, né? E nós sabemos ali que na Bíblia, por exemplo, retrata a dualidade, ele é observado em vários aspectos, por exemplo, no bem e o mal, né? Bem retratado ali na Bíblia, né? Nós temos o pecado e a graça, né? Retratado ali na Bíblia. Nós temos a luz e as trevas, né? Então, olha só, né? São dualidades, né? Que são colocadas ali, mas também a Bíblia traz o equilíbrio, né? Que é ali o equilíbrio na natureza humana, vamos colocar assim, que é você estar bem, né? Você estar elevado, né? Espiritualmente, para que você possa ter uma vida saudável também, né? Então, dentro das dualidades ali também, nós temos o próprio Espiritismo, né? Que também traz espírito e matéria, né? Uma dualidade, aquilo que você não consegue pegar com aquilo que você pega, né? Espírito e matéria. Nós temos a busca, né, desse equilíbrio, dos princípios do equilíbrio, né? Ali em todos os aspectos ali espirituais também, né? Inclusive, em algumas explicações do tarô, da numerologia, do horóscopo, dos signos também, né? Ali nós temos ali uma representação de polaridades, né? Que é chamada de polaridades ali, entre o masculino e o feminino, né? Ou seja, outro dia até, parece que foi até a Amanda, né? Que falou do sagrado feminino e o Rudy também, né? O sagrado feminino, o masculino, né? Aqui na nossa live anterior. Sim. A questão do positivo e negativo, yang e yin, né? Então, isso é bem representado aí nessas técnicas, né, que são utilizadas de forma, assim, a trazer isso bem personalizado e individualizado para aqueles que procuram, né, dessas técnicas, né, para saber de si próprio, para ter um autoconhecimento, ter um estímulo de autoconhecimento maior. Nós temos religiões, as religiões também, né? Outras religiões, por exemplo, que retratam, né, as religiões africanas, por exemplo, de origem africana, né, como o candomblé, como a própria Umbanda também, né, que traz ali essa dualidade, né, o catolicismo, né, a Bíblia, né, que eu falei que traz ali, o cristianismo, e espiritualidade como um todo também traz essa questão da coexistência de duas realidades opostas, né, e só que na espiritualidade ela já complementa e fala o seguinte, que existem realidades opostas que também podem ser complementares. Então, é bem interessante, né, como você vai afunilando e vai chegando, né, num contexto mais amplo, né, na busca dessa integração, né? O que é a integração, senão o equilíbrio entre duas partes, né, tá? Então, visando o crescimento e a evolução, né? A evolução pessoal, a ascensão consciencial, né, que nós trazemos bastante aqui. Então, essas visões, né, sobre o significado de dualidade e equilíbrio, a gente pode concluir, né, que trata realmente de conceitos, né, em diversas áreas, mas que todas levam a um caminho, né, ao caminho de compreender os extremos e o sentido do equilíbrio, né, que nós trazemos aqui. Por isso esse tema, né, que nós colocamos hoje, dualidade e equilíbrio, para a gente compreender isso, né, de forma bem tranquila, nos diversos aspectos, né, da nossa vida aí, tá? É verdade, Tom. E o Rudinei, assim como a Amanda também, o Rudinei colocou aí uma questão, né, que tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? E quanto a estar sempre em equilíbrio, é possível? Então vamos lá. A gente precisa considerar que as coisas não param, as coisas não param de acontecer para que uma aconteça, tudo acontece ao mesmo tempo. Se eu tiver a nossa vida, ela, muitos escutam, né? Nós temos altos e baixos, altos e baixos. O alto e baixo nos traz movimento, né? Porque no momento que se eu estiver só em cima, pode ser que eu vá estagnar. Se eu estiver só embaixo, eu vou estagnar.
Então, o alto e baixo faz com que nós venhamos a nos movimentar. Por exemplo, nós já falamos aqui a importância do conflito, porque se há conflito, nós tentamos sair daquilo, descobrimos o que está acontecendo para resolver aquela questão e damos um passo para frente. É a evolução. Então, o que eu preciso? De movimento. Movimento para que as coisas funcionem. A questão de estar sempre em equilíbrio, ela seria possível se eu conseguisse ficar em atenção plena 24 horas por dia. Então, eu vou ficar aqui em atenção plena. Senti uma energia, não é minha, vai para lá. Senti outra, é minha. Opa, volta, não posso ficar com raiva. Isso e aquilo. Então, assim seria possível estar em equilíbrio. Porém, se eu estiver o tempo todo em equilíbrio, eu vou evitar todo e qualquer conflito. Se eu evitar todo e qualquer conflito, a possibilidade de evolução diminui bastante. Olha como é complexo falar disso, né? Mas é saudável estar em equilíbrio. Até se equilibrar de forma equilibrada é importante. Olha só. Porque eu estou em equilíbrio, veio um conflito. Eu analiso e na hora de eu tomar uma atitude, uma decisão, uma ação, eu faço uma escolha do caminho do meio. Acho que foi o próprio Rude que colocou isso, né? Sobre o essencial caminho do meio. Só que para eu escolher o melhor caminho, eu preciso estar equilibrado. Porque se eu estiver em um dos extremos, vamos pensar o seguinte: se eu estiver em um dos extremos, eu posso ser permissiva. Vamos pensar num relacionamento. Eu posso ser permissiva e me anular, ou eu posso ser agressiva e causar uma ruptura nesse relacionamento. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar num caminho do meio, analisar para conseguir, para ter condições de analisar a situação e fazer a escolha que mantenha este equilíbrio. Então, quanto a estar sempre em equilíbrio, e lembre que sempre é um extremo, nunca é outro extremo, também não vai ser tão saudável assim. O importante é não deixar que o desequilíbrio seja muito grande, ou seja, se eu estiver em atenção plena, esse desequilíbrio não vai chegar a um extremo e eu consigo voltar logo para o caminho do meio. Percebe? Ó, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Agora, se eu só tiver assim, eu estou num caminho do meio, equilibrado, e a cada conflito eu aprendo algo novo. Por isso que quando a gente fala assim, olha, o problema não é a situação em qual nós nos encontramos. O problema é como nós encaramos essa situação. Porque se eu encarar que está acabando comigo, isso é ruim, eu vou pender para um extremo. Se eu encarar, nossa, isso é maravilhoso, e eu vou deixando a situação corroer, vai chegar uma hora que eu estou sendo permissiva, vai chegar uma hora que não vai funcionar. Então, pera lá. Tudo bem, está acontecendo isso comigo. Por quê? O que está faltando? Ou o que levou a vir acontecer a situação na minha vida? O que isso está me ensinando? O que eu posso aprender com isso? Aí eu faço a escolha certa, resolvo aquela situação e já volto para o caminho do meio. Faz sentido, Tom, para a gente logo em seguida partir para a questão da Amanda? Melissa, como a Amanda colocou aqui, ó, quando o não julgamento está em alta, é difícil ponderar o bem e o mal. Tudo é interessante, pois lição de crescimento e nos leva ao equilíbrio. Maravilhoso esse tema. Olha só,
Isso. O que a Melissa trouxe para nós, essa alternância, né, que tem aí entre aí a dualidade, né, vamos colocar, entre a tristeza e a alegria, entre o amor e o ódio, enfim, o sucesso e o fracasso, né, muito presente hoje no nosso dia a dia, né, todas essas polaridades, elas são parte aí intrínsecas, né, na nossa jornada, na jornada humana. Nós não temos, assim, a própria criação do mundo, né, ali relatado, inclusive até na Gênesis, por exemplo, traz essa dualidade logo no início, né? A escuridão, faça-se a luz, né? E assim por diante. Depois aí tem o homem, né? Faça-se a mulher, né? Entende? Então, essa interação é que pode se alcançar o equilíbrio. O que é o equilíbrio, né? Se não viver ajustado, harmonioso, né? Com qualquer situação, qualquer condição. Então, isso, viu, Amanda e demais, é o que nos leva o mal é aquilo que nos faz mal mesmo, né? Tem o mal com L e tem o mal com U, né? Certo? Tem o bem e tem o bom, né? A dualidade entre o bom e o mal, ou o bem e o mal, né? Que nem ela colocou aqui, são bem presentes no nosso dia a dia, né? Nós vemos aí as atrocidades, as maldades, né? Vamos dizer assim, colocadas, né? Por muitos e muitos, né? Porém, nessa dança, né? Nessa alternância que a Melissa colocou aí, é que nos incentiva, né, ao equilíbrio. Que ela colocou, nós estamos no caminho do equilíbrio, porém, nós temos as adversidades, as chamadas adversidades, né, que nós encaramos no nosso dia. Então, nós temos assim, essa interconexão nessas relações, né? E essa interconexão a gente tem que mirar as relações saudáveis, a sociedade mais equilibrada, né? Ou seja, vibrar no amor. O amor incondicional, sempre falando isso aqui, é o equilíbrio. O amor não é o extremo. Embora colocou aqui ódio e amor, eu não considero o amor como extremo. O amor é o próprio equilíbrio, né? Então, quando você age, esse significado, né, até espiritual para nós, né, é muito relevante, porque nós podemos sim encontrar equilíbrio entre, por exemplo, eu trabalho, eu descanso, né? Eu vivo na sociedade, aos extremos, às adversidades, mas eu encontro o equilíbrio. Por quê? Porque nós somos o que nós acreditamos e criamos. É bem simples. Nós falamos sempre essa frase aqui e ela está contida, né? Sempre nesses contextos de qualquer situação de tema que nós trazemos aqui, né? Isso está contido. E uma outra coisa contida, as possibilidades, né? As possibilidades são infinitas. Porém, né, as probabilidades ali de acordo com a nossa compreensão. Então, vamos compreender, né? Por isso que nós estamos trazendo temas aqui. Compreender o que é a dualidade, compreender o que é o equilíbrio, né? Para que a gente realmente possa estar, então, se utilizando, né? Esta passagem, né, que nós estamos tendo aqui, nós somos seres multidimensionais, tendo experiências humanas, né? Aqui, então vamos utilizar desse período que nós estamos aqui para poder nos conectar com o equilíbrio, né? Então, isso é muito importante, porque isso traz evolução, traz ascensão consciencial. O Rudy, acho que... deixa eu... Olha só que bacana, né? A colocação do Rudy. Muito gostoso. A gente aprende todo mundo junto, né, Tom? É isso mesmo. Olha só a percepção do Rudinei. A questão é experimentar a dualidade em equilíbrio. E aí, absorver as possibilidades no interim das probabilidades. Olha só, ele conseguiu pegar tudo que você falou, Tom, e organizar em uma frase. É isso mesmo. E olha só, Melissa, uma das coisas, viu, Rudy, para responder a sua pergunta aqui, que veio assim uma contribuição e também uma forma de uma pergunta, né? Cultivar relacionamentos baseados
vamos colocar assim, na colaboração, ao invés de baseado na competição, já é um avanço enorme. Porque, olha, tanto a colaboração quanto a competição trabalha com a dualidade. Porém, se eu for com sentido de colaboração, olha como que muda o contexto, né? Você sai da competição e está na colaboração. Então, isso já é muito importante. E essas questões, né, que vêm para nós, elas nos desafiam, vamos dizer assim, né, o nosso próprio pensamento crítico em relação a essas diversas situações, essas adversidades. Então, à medida que a gente está ali, né, nós mesmos podemos sim, assim como os outros, né? Nós e os outros, lembra? Somos todos um. Fizemos uma live aqui sobre isso, né? Somos todos um. Nós e o mundo como um si todo, ao redor, né, de todo mundo, nós podemos trazer esse equilíbrio, trazer essa colaboração ao invés da competição. Então, assim, é bem pontual isso, né? Que nos traz, assim, uma clareza, né? Sobre como nos comportar diante dessas dualidades, né? Que você colocou aqui. A questão é experimentar a dualidade em equilíbrio. Exatamente. Como é que você consegue experimentar a dualidade em equilíbrio? Sempre está no sentido colaborativo, no sentido compartilhar, né? Partilhar, né? E não competir, né? É como se eu falasse, não é quantidade, é qualidade, né? Entende? Então é isso. Então usar de todas as ferramentas que nós temos, né? Para que nós podemos aí então trazer o equilíbrio para nós e para o nosso semelhante, né? Sempre. E você sabe, Tom, que quando você estava falando da parte administrativa, né, da gestão empresarial, me veio algo para falar e acabou passando. A negociação, quando a gente aprende qual é a excelência em negociação, quando nenhum dos lados perdem, não é isso? Satisfação, né? É o ganha-ganha, não é o Isso. Ganha e perde, não, é o ganha-ganha, ou seja, nenhum dos dois lados saem prejudicados. Essa é a excelência na negociação. Melissa, nós trouxemos aqui um outro tema, né? Que é preço e valor, você lembra? A gente falou bastante disso. Né? Olha só, gente, como é que uma coisa está relacionada com a outra, né? O que a Melissa falou agora. E, Tom, é isso que eu adoro na complexidade. Um produto e o preço dele. É, né? O valor. E olha o valor que tem essa interação quando você toma água do APA, por exemplo, quando você coloca aqui, né? É o valor que se tem aquilo, ou seja, o resultado que vai te trazer, né? Ali é o valor, né? Então é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o produto e o preço em espécie, em dinheiro que você paga, é o equilíbrio. Olha só, né? Como é que é bem interessante isso, né? E olha que bacana se nós desenvolvêssemos essa linha de raciocínio que nós estamos discutindo aqui hoje, desde a nossa infância, né? Se nós aprendêssemos, né, a criar o hábito de refletir antes de tomar uma atitude. Para quê? Para que nós conseguíssemos fazer a escolha mais equilibrada, chamada de escolha certa. Para isso, eu teria que, a cada situação, lembrando que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, elas não param para que eu possa cuidar de uma só. Se eu parar para cuidar de uma só, eu preciso ter entendimento de que todas as outras continuam acontecendo. Não é porque eu resolvi, agora eu vou dar atenção para a saúde da minha mão, que o resto do meu corpo vai parar para eu resolver o problema da minha mão. Não, continua acontecendo. E com isso é tudo. Se eu vou cuidar da minha vida financeira, todas as outras áreas da minha vida estão acontecendo. Se eu vou cuidar só da minha família, a minha vida profissional, parada ou não, ela continua acontecendo. Eu posso parar,
mas o fluxo do profissional continua passando. Quer dizer, o trem passa e eu fiquei para trás. Como lidar com isso tudo ao mesmo tempo sem se desequilibrar? É um desafio da vida, né, Tom? É que, assim, quando fala dualidade, Melissa, hoje no contexto, a gente fala, né, sair da dualidade, né? Tá sendo muito falado isso hoje, né, nessa representatividade, né? Mas nós temos que compreender que dualidade não é sinônimo de coisa ruim, né? De coisa mal. Ela é necessária. As pessoas estão tendo, assim, uma visão, uma percepção indevida, né? De maneira indevida desta condição de dualidade, né? Não é algo negativo, mas está sendo utilizado para tal, né? Então, a dualidade é o positivo e o negativo em busca ali, né, do equilíbrio, vamos colocar assim, né, os extremos ao equilíbrio, né? Então, o que está acontecendo? Ao invés de trazer o negativo, né? No caso, deixa eu pôr aqui. No caso, o negativo, né? Aqui, por exemplo, e o positivo, ao invés de estar unindo, chegando para o equilíbrio, o que está se falando hoje, né? A maioria das nossas crenças aí, há um extremo, há uma separação disso, e não é isso. Nós vamos conviver com os dois de forma harmoniosa, né? Tanto com o positivo quanto com o negativo, para nos equilibrarmos e termos evolução. É isso que importa. A nossa compreensão aqui é nesse sentido, né? No sentido de que essas energias vão passar já para o lado energético, né? Elas fluem, e o fluir é o próprio equilíbrio. O fluir, deixe fluir a energia, né? Você já sai dos extremos, mas não da dualidade. Você não está saindo da dualidade, você está saindo dos extremos. Você está fazendo com que esses extremos se deixem de ser extremos para estar conectados, como o ímã, por exemplo, né, ali, né, que se conecta, né? O masculino e o feminino, por exemplo, né, que foi trazido aqui para nós na live passada, por exemplo, né? Um impulsiona o outro, né? Lembra? É necessário o movimento. Então, essas são experiências que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui, a não ser viver experiências, né? Passar por experiências, né? Olha só os nossos corpos sutis, né? Envolvidos aí, né? Olha só os nossos chakras, né? Envolvidos, né? Os vórtices dos chakras, por exemplo, fazem o que a não ser trazer o equilíbrio dessas energias, né? Para que elas possam se movimentar. Sim, com certeza. E qual que é a condição ali do chakra, né? A não ser trazer o equilíbrio energético para a manifestação, né? Então, é muito importante a gente trazer isso, né? Tá? É interessante que eu me lembrei agora da pilha, né? Eu fui olhar aqui, mas eu não tinha nenhuma. Eu vou pegar esse daqui como exemplo. Isso aqui é uma pilha. Enquanto ela está aqui parada, né? Lembra que nós temos o ponto positivo e o ponto negativo. Enquanto ela está parada, tem uma energia acumulada aqui e não está servindo para nada, está parada. A hora que eu coloco ela num circuito, eu ligo, né? Eu ligo o positivo com o negativo, o que acontece com a energia? Ela começa a se movimentar. E aí é onde vai abrir a possibilidade do meu aparelho. Tinha aqui uma pilha. Peraí. É aqui que vai fazer com que exista a possibilidade disso funcionar. Então, olha que importante a dualidade. Se tivesse tudo parado, estaria tudo parado. Se estivesse tudo parado, não haveria crescimento, não haveria evolução, não haveria aperfeiçoamento. E nós estaríamos lá na Idade da Pedra ainda, na questão de toma lá da cá, unhas e dentes, ter que ainda matar para sobreviver no sentido de guerra, né? Um ao outro. E olha quanta evolução nós já tivemos
para melhorar essa qualidade de vida. Mas para isso houve a necessidade da dualidade. Um outro exemplo interessante da dualidade para quem conhece o biomagnetismo, então eu estou com um problema, sei lá, no fígado. Existem 2 pontos, né? Pela acupuntura, aí nós temos vários pontos energéticos no corpo. E para que eu consiga melhorar a saúde desse fígado, eu coloco um ímã do lado positivo em um dos pontos que referenciam dos acupontos do fígado e coloco o outro ímã, esse do lado positivo vai esse do lado negativo. Para quê? Para que o meridiano energético do fígado faça com que essa energia flua de maneira organizada, né? E aí eu consigo, se eu coloco essa energia para funcionar de maneira organizada, eu consigo voltar à estrutura padrão saudável do fígado. E aí a autocura se estabelece. Os meridianos, vamos lá, norte e sul. Nós temos aí os polos magnéticos do planeta Terra. Para que essa energia flua de maneira saudável, eu preciso que esse meridiano esteja alinhado. Olha só a palavra alinhamento ao invés de emaranhamento aparecendo aqui novamente. E tudo, como eu falei há pouco, eu gosto muito disso porque quando a gente percebe a importância, a existência e a importância da complexidade, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. E nós, hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, olha, de quanto em quantos anos existe um 29 de fevereiro, Tom? De 4? Eu não lembro. 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Realmente um excelente dia hoje para todos nós, hein? E olha só, enquanto nós estamos aqui hoje falando, dia 29 de fevereiro de 2024, se nós pegarmos esse tema e juntarmos, né, com o tema da semana passada, retrasada e assim por diante, vocês vão perceber que tudo que está sendo dito se encaixa sinergeticamente. A gente começa a falar de um assunto aqui, é impossível nós não tocarmos no assunto dos encontros passados, não é, Tom? Olha lá, Márcia Machado, excelente exemplo nisso. Gratidão, Márcia. Ela Gratidão. colocou antes, né, que equilibrando todas as energias, movimenta-se para o equilíbrio. Exatamente, Márcia. Exatamente. Gratidão, Márcia. A Márcia sempre conosco, viu, Melissa? Olha, eu vou trazer aqui um conceito, né, para a gente repensar, né? Quando nós imaginamos, por exemplo, que nós somos buscadores da luz, né, que nem nós temos aí empiricamente aí em vários contextos, né? Nós nos colocamos como guerreiros da luz, né? Então, na verdade, nós não somos guerreiros, porque não há uma disputa, né? Não tem uma guerra de busca da luz, né? Tá? De equilíbrio. Então, o equilíbrio não pode ser uma guerra para nós, né? Exatamente. O equilíbrio, como o próprio nome disse, é um ajuste, harmonia. Então, não pode se falar em harmonia usando a palavra guerreiro, né? Sabe? Não tem uma conexão, né? Então, isso é nós ficamos cegos, né? Na nossa própria ilusão ali com esse meio, né? Que vai acontecendo conosco, as adversidades, e a gente sempre tem essa questão de escolher um lado, né? Ou de escolher um caminho, tá certo? O caminho até tá certo, mas escolher um lado extremo, né? Então, nós não devemos escolher. O buscador da própria luz, né? É a partir da compreensão, né? Nós temos que aprender ou compreender, né? Essa questão aí da nossa própria sombra, por exemplo, né? Porque entre a sombra e a luz é o equilíbrio, né? Entende? Então, nós devemos levar esse tema, né? Que é interessante. Então, quanticamente falando,
A luz, né, é uma onda eletromagnética, não é isso? Que possui uma intensidade. E aí leva-se a frequência, que a Melissa falou muito bem da polaridade, né? A frequência criada ou emanada, né, dentro dessa polaridade ali que a Melissa... Então, nos nossos casos aqui da luz, né, essa intensidade se identifica com o brilho, né? Não é o brilho ali? E é o brilho que nos traz, né? Sabe? Então, várias, né? Então, a intensidade é o brilho. E a frequência é a cor, vamos colocar assim. Então, a intensidade daquela cor, ou o brilho daquela cor, né? É que nos leva a um equilíbrio, a uma harmonia melhor, ou menos densa, ou mais densa, né? Tá? Então, se a gente compreender um pouquinho disso, de uma forma bem tranquila, eu estou falando dessa forma, gente, para a gente compreender, né? A título, até adaptando, né, aqui um pouquinho, para que a gente, essa característica, né, desse fenômeno, né, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual, são fenômenos naturais que nos acontecem, só que tem provocações nossas mesmo, né? Por isso que eu falei que nós somos o que nós acreditamos e criamos. Então, essas ondas de partículas, vamos colocar assim, ou essas frequências, né, a qual nós entramos, é que faz toda a diferença, né, nessa questão da dualidade e do equilíbrio. Então, devemos sempre, né, como a Melissa falou, trazer o fluir, né? Olha só que ela colocou, né, os dois polos e a energia flui. Liga os dois polos e a energia flui, no caso da pilha, né? Você liga ali, né? No caso, liga e flui. Liga e flui. Então, esse fluir é o equilíbrio. E os polos, a dualidade, né? Então, necessitas dos dois para fluir, ou seja, para o equilíbrio, né? Tá? Senão não tem equilíbrio, né? É verdade, Tom. E olha só, pegando esse gancho aí, quero deixar duas, eu não sei se seria dicas ou só ponto para a gente refletir aí, para reflexão, né? Se nós estamos falando de dualidade e equilíbrio, significa, eu creio que todo mundo gostaria de estar sempre no equilíbrio, que foi algo que o Rudy perguntou, né? Tem como estar sempre em equilíbrio e tal? A questão do batalha, né? Batalha entre a guerra entre a luz e as trevas, ou olha só. Vamos pegar aí, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre nós queremos estar em equilíbrio, e aí quando eu chego e falo assim, qual é a qualidade que fulano tem? Não, fulano é batalhadora, né? Fulano é guerreira. E aí? Neurolinguisticamente falando, o quanto eu estou levando para o meu cérebro um desequilíbrio, uma dificuldade na vida, porque eu tenho que batalhar para conseguir tudo que eu quero, eu tenho que batalhar. E se essa é a verdade que está aqui na minha crença, já tivemos uma de crença, certo, Tom? Uma hora da DR sobre crença. Quem não viu ainda, dá um pulinho lá e olha lá. Enquanto eu estiver registrando essa crença no meu cérebro, tudo que o meu cérebro vai entender como oportunidade vão ser caminhos mais difíceis. A neurociência também vai mostrar isso para a gente. Então, tá na hora de a gente prestar atenção no que a gente fala, no que a gente acredita, porque... Mas, gente, eu não entendo por que eu não consigo conquistar minha casa própria. Eu sou tão batalhadora, eu sou tão guerreira. Para mim, não tem tempo ruim. Eu vou lá e me esforço mesmo. E aí? O que acontece com isso? Olha lá, estou saindo desse arquétipo do guerreiro, a Amanda colocou. Então, olha que bacana, né? Nós estamos aqui falando de dualidade, equilíbrio, e o Tom trouxe a questão do guerreira e me veio isso. Então, gente, dica: vamos refletir sobre o quanto ser batalhador ou batalhadora, guerreiro ou guerreira, é uma qualidade
para uma vida de padrão saudável. Com Né? certeza. Essa é a primeira coisa. Aqui o Rudy colocou mais uma vez aqui, né? Quando há, né, experiência fora do equilíbrio, no âmbito da dualidade, quando, né, a experiência... ela pode ser útil? Olha, ela é útil justamente para você. Ela é útil para que você tenha a conexão de se colocar no equilíbrio. Entende? Então... Que é esse exercício de perceber, analisar, sem julgar e saber lidar com essa situação de forma equilibrada é que traz a evolução. Porque a gente traz a aprendizagem. Olha o que a Amanda colocou aqui, Melissa. Complementando aí, falando um pouquinho do que o Rudy também falou, né? Olha só. Eu afirmava isso sempre. Tudo é mais difícil para mim. Sou uma guerreira, mas as coisas... Nunca venço, né? A batalha, né? Sou uma guerreira, mas nunca venço a batalha. É isso que ela quis dizer aqui, né? Conheço a Amanda muito bem. Amanda, gratidão sempre você aqui. E com o autoconhecimento entendi que estava decretando o que estava decretando para a minha vida, né? Ou seja, ela estava decretando ali a própria derrota, né? A própria não solução, né, das coisas, né? Entendeu? E por que estava decretando? Porque tem gente que fala assim, ai, fulano jogou uma praga em mim, você está praguejando sua própria vida. Não é praga. É que o cérebro está ali para fazer o melhor para você. E se você coloca que o padrão da sua vida é ser guerreiro, vai aparecer, gente, vai aparecer oportunidades de facilidade de conquistar aquilo que você quer. Só que você não vai ver. Mas ela existe. Tudo já existe, as possibilidades estão todas aí. Quando eu aumento a questão da minha probabilidade? Quando eu vibro, foco dentro do padrão daquilo que eu quero. Por quê? Porque, caso contrário, a possibilidade vai passar aqui. Mas como a minha vibração está diferente, eu estou vibrando no guerreiro, isso daqui não tem nada a ver com o meu guerreiro. Então, eu nem vou ver passar. Lembra do rádio? Eu não tenho certeza do número, mas vamos lá. Jovem Pan 100,9. Eu pego o meu aparelho de rádio, coloco no 100,9. O que o meu aparelho, o meu aparelho vai ver, vai ouvir, vai sintonizar todas as informações que estiver na onda 100,9. Se o meu aparelho está na frequência guerreira, quando passar a frequência 96,4, ele nem vai captar o sinal. Faz sentido isso, gente? Entende a energia, a frequência, como é que tudo isso funciona? Então, se eu acredito que eu sou guerreira, tudo que não precisar de uma guerreira, o meu campo não vai visualizar. Então, eu não vou aproveitar a oportunidade. Eu nem vou perceber aquilo. Aquilo nem me interessa. Não é que não interessa a mim. Para o meu cérebro, isso daqui não é para ela. Ela é guerreira. Isso daqui não é para ela. Ela é guerreira. Isso aqui é muito fácil para ela. Por isso que a gente precisa verificar isso para entender. Aconteceu uma situação, eu analiso, não julgo, porque se eu julgar, eu vou pender para um lado, certo, Tom? Eu analiso, olho e pondero. E aí eu abro a consciência e qualquer oportunidade que passar por mim, o meu aparelho, o meu rádio vai estar em sintonia para captar essa oportunidade. Você vê, Melissa, que não tem como não falar, né? Penso eu. Nós, nesse momento aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma dualidade política, né? Não vou citar aqui nomes nem nada, mas estamos vivendo uma dualidade política de que está aí com extremos, né? Muitas vezes, e que, na verdade, se eles se complementassem, né? Seria tão importante para nós, né? Inclusive, nós citamos aqui, né, questões religiosas também, que, olha, a minha porta, né?
que o meu templo que é o melhor, o outro templo que é o melhor, né? E olha só, né? São dualidades, né, que poderiam se um aprendesse complementar, com né? o outro. Ali, então, é muito importante a gente trazer isso, porque neste momento, muitos de nós aqui, né, está aí, que éramos, às vezes, muito apolíticos, né? Houve um estímulo, né, a participar mais da política, e será que nós estamos participando da política de forma extrema ou de forma a trazer, através dessas adversidades, dessas dualidades, né, trazer de forma a compreender, né, o que seria melhor, então, para a nossa nação, né, para o nosso povo, enfim, né? Olha só, gente, nós temos 220 milhões de pessoas, né? E o futuro dessas 220 milhões de pessoas depende dessa dualidade, né? E essa dualidade, se estivesse no equilíbrio, né? Olha quanta coisa, né? Nós poderíamos... Não estou nem falando aqui de certo ou errado, tá? Porque o certo e o errado também são dualidades, né? Nós estamos falando aqui de equilíbrio, de trazer um equilíbrio, trazer uma harmonia, trazer um ajuste de tudo isso, né? E esperamos que isso aconteça o mais breve possível para que nós consigamos, então, ter melhores condições, né, de vida para nós, para os nossos filhos, né, para os nossos idosos, enfim, né? Então, de mamanda caducando, né? Tem que ter harmonia, tem que ter ajuste, né? Inclusive, esse ajuste energético, né? Esse ajuste de equilíbrio espiritual para nós, né? Porque isso, uma vez que provocada a nossa mente ali, né? Nosso intelectual quanto a isso, nos desequilibra, né? E se a gente buscar a integração, buscar a convivência, porque conviver com essa dualidade, né? Como nós falamos aqui na hora que o Rudy pontuou, conviver com essa dualidade é natural. Agora, como conviver com essa dualidade, que é o que a Melissa trouxe, isso é que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, isso que eu queria trazer para que a gente pudesse, assim, estar fechando, né, com chave de ouro, né? Esse entendimento que nós estamos tendo da dualidade aqui em relação ao equilíbrio, né? E quando, né, só completando ali a pergunta do Rudinei, né? Quando que a dualidade pode ser útil? Sempre. E tudo vai depender de como é a minha percepção da relação que ela tem naquela situação. Ou seja, não importa tanto o que está acontecendo, mas como eu encaro essa situação que está acontecendo. Gente, fundamental. O mais importante é como eu encaro o que está acontecendo do que o que de fato está acontecendo. Porque é a partir daí que eu vou perceber, compreender, fazer a melhor escolha para que eu continue no equilíbrio. Só consigo fazer isso se estiver equilibrada. E lembrando que o equilíbrio basta não estar no extremo, mas o caminho do meio pode ser assim, ele só não pode alcançar os extremos. Lembra? Eu preciso disso aqui, ó, para ter movimento. Energia parada não é legal. Energia parada não cumpre o seu papel. Lembra da pilha? Ela precisa se conectar para poder gerar o circuito que faz essa energia fluir. Então, o que eu preciso para manter esse equilíbrio? Atenção plena. O que é atenção plena? Faça que continuem fazendo aquele exercício de tempo em tempo. Como está meu pé? Como está meu tornozelo? Como está meu joelho? Coisa rápida. Lembra? O Tom sempre fala, gente, utilize o alfa. Exercitem o alfa. O alfa não é só relaxamento. Ele tem a ver com atenção plena, porque você se coloca, peraí, relaxa a ponta do nariz, relaxa o ombro, relaxa o braço. Pronto, você já se percebeu, já entrou em contato com você mesmo, porque tem muita coisa acontecendo ao redor o tempo inteiro. E aí a gente tira a atenção daqui para estar com atenção no que está à nossa volta. É importante ter atenção à nossa volta? Sim, mas é importante manter a atenção em si, para não deixar se envolver por questões que vão tirar o nosso equilíbrio. E é assim
que eu gostaria de encerrar hoje, né, Tom? A nossa Hora da DR, que passa tão rapidinho, mas que traz tantas contribuições. É maravilhoso receber a atenção, o carinho de vocês e principalmente as contribuições. Porque sem essas contribuições que vocês colocam aqui, não haveria tanta riqueza, assim como o Ionar colocou, né? Essa é uma opção muito boa para o equilíbrio interno. Sim, entender que existe a dualidade, estar no caminho do meio, autopercepção, atenção plena, para que nós possamos ter um padrão de vida saudável. Com você, Tom. Melissa, gratidão mais uma vez, né, com todos que nos acompanham, que vão assistir, né? Futuro próximo aí, essa nossa live, né? Complementando aí as nossas emoções vividas aqui, né? Porque a gente se emociona sempre quando a gente vem aqui, tanto eu quanto você, sim, quanto o público também. Vamos lembrar que a dualidade, ela é universal, né? Então, vou fechar com isso, né? Sendo universal, nós, enquanto a dualidade é do universo, vamos colocar assim, o equilíbrio é a dança entre esses opostos, né? Ou entre essa dualidade, só que é a dança que nos complementam. É o complementar, ou seja, é o fluir, complemento, ou seja, o entendimento, a compreensão de tudo isso. A compreensão é nada mais do que o equilíbrio. Compreendeu, equilibrou um assunto, né? Extremo. Então, é muito importante a gente trazer isso e desejar a todos aí que cada vez estimule mais essa questão do equilíbrio dentro dessa adversidade, dessa dualidade que nós temos. No mais, né, Melissa? Gratidão a todos. Gratidão a todos.